Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com o Jorge Adolfo, o Francisco Mendes da Silva e o Nuno Nascimento, e hoje perfeitamente excitados com a perspectiva de em 2050 termos vir o comboio, portanto termos o comboio aqui a passar por Viseu. Já combinei com o Jorge Adolfo que vamos na primeira fila e, portanto, teremos seguramente desconto sénior e outros que tais, e outras mordomias, e, portanto, obviamente, os investimentos públicos têm que ser feitos a longo prazo, e, portanto, mas a mim revolta-me um pouco esta capacidade de ilusão que todos os partidos políticos têm de propor investimentos públicos a 28 anos de distância e, portanto, temos a questão do comboio, temos a questão da unidade de saúde familiar que estava há um ano e tal pronto e que só agora é que vai começar a ser, e com a necessidade que temos, vai começar a ser utilizada. Temos a questão do IP3 que está como está atrasada, tivemos o PowerPoint da Via dos Duques e, portanto, portanto, há a impressão que os partidos políticos, a questão da radioterapia que foi inaugurado, lançada a primeira pedra em 2017 e, portanto, ainda não temos, já passaram 5 anos e ainda não temos nada, e nós estamos aqui perante uma realidade que nós temos falta de voz, temos uma sociedade civil que é fraca, e eu comentava antes de começar o programa aqui com os meus colegas que me sinto incompetente, porque eu tenho responsabilidades ao longo da minha vida e eu não terei feito, ou não fiz seguramente o suficiente, não fui forte o suficiente para defender aquilo que é importante e, portanto, estes investimentos públicos são seguramente importantes, mas quando estamos aqui a ouvi-los com a noção de que se tratam de ilusões e, portanto, que nos estão a vender e só acredita quem é muito crente e muito ingênuo, e, portanto, mas para debatermos esta questão dos investimentos públicos e da nossa falta de voz, e passava aqui a voz ao Nuno Nascimento para que comece. O ponto de partida é simples. Elegemos 8 deputados. Se elegêssemos 20, não tínhamos este problema. O segundo problema é aquilo que falávamos antes do programa, é saber se quem nos representa junto do poder, ou se o poder tem aqui representantes que são aqueles que nós elegemos. Portanto, esse é o nosso problema, é um problema de dimensão, de peso relativo no nosso país. Em termos económicos, valemos pouco, em termos eleitorais, pouco valemos, o que quer dizer que é fácil negligenciar uma zona como esta, porque os impactos políticos naquilo que é a manutenção de poder são reduzidos. Sobre a questão do comboio, já não sei qual é a versão do plano. Nós, nas últimas décadas, temos tido vários planos. Eu lembro de participar numa reunião na Comissão de Coordenação da Região Centro, em 2009, na preparação do quadro do PT 2020, em que tinha sido dada a instrução pelo Governo de então para haver a ligação ou de mercadorias ou de alta velocidade entre Aveiro e Salamanca. Havia um corredor ibérico que nem se discutia a questão de Viseu, era a ligação Aveiro-Salamanca. E quando nessa reunião estavam pessoas de várias entidades, incluindo uma da Refer. E o Presidente da Comissão de Coordenação à data, nessa reunião, começou por perguntar, o início da reunião foi com os senhores da Refer, qual era a perspectiva deles sobre o investimento para se fazer o enquadramento do PT 2020, ou seja, até 9 anos depois. E a resposta foi, não temos. O nosso plano de investimentos até 2025 não inclui ainda nenhum estudo sobre essa ligação ferroviária. E o Presidente da CCR questionou, então, mas o Governo está a dizer que é para haver e vocês não têm nada? Não. A reunião está terminada. E continuamos na mesma. A questão é, se vocês virem este plano, o plano apresenta várias tipologias e classifica os investimentos. Os investimentos são em curso. E em curso são todos centrados nas áreas metropolitanas, onde estão os votos. Depois tem os em projeto. E é onde? É na zona, na malha litoral, onde estão o quê? Os votos. E depois existe uma coisa onde está, até 2050, a nossa ligação, a célula ligação Aveiro, Vilar Formoso, passando por Viseu.
Ou seja, já tivemos vários anúncios de ligação de Viseu. Isto vem desde o início do século. A questão é, vamos em 22 anos depois deste início do século, e o comboio é para daqui a 28, ou melhor, pode ser até daqui a 28 anos, se não acontecer uma coisa que é, antes de ser feito o estudo, vir alguém que decide uma coisa diferente, como se aconteceu com o IP3, como aconteceu com a ferrovia, com a ligação aérea, com o IP3, estamos cheios destes exemplos. Portanto, voltando ao princípio, qual é o problema? É que pesamos pouco. O que dito por mim não deixa de ser interessante. Francisco. Não vou alongar muito mais quanto à questão do comboio, porque aquilo que eu não disse é o que há a dizer, é o essencial que há a dizer. Nós não temos, ao contrário do que foi alardeado na última semana, nós não temos um plano para fazer o comboio passar por Viseu. Temos um plano para prometer um dia estudar a possibilidade de o comboio regressar a Viseu. Porque é que o Governo faz isto? Em primeiro lugar, porque habituou-se nos últimos... Se repararem, a governação de António Costa é fundamentalmente uma governação de anúncios. Não é só isto, é outras coisas, como por exemplo, promessa de aumentar ou de todos os portugueses terem um médico de família. Quer dizer, é uma promessa fundamental para as pessoas, não saiu do papel, nem pouco nem mais ou menos, quer dizer, passado um dia, faz capa dos jornais, no dia seguinte já ninguém quer saber, já ninguém faz. Os apoios à Covid às empresas, não interessa, não se faz. 90% deles não foram. Não foram, já foi dito pela Ministra que não vão ser, que não há possibilidade de pagar. E portanto esta é uma forma de governar, é uma forma de não governar, é uma forma de governar só, ou de fingir que se governa através da comunicação. Acho que também é preciso, eu já lá vou à questão do sistema eleitoral e do pouco peso que Viseu tem. Mas que diabo? Só é possível porque porque o Governo conta com a ajuda do seu partido em Viseu e nos outros sítios para passarem a mensagem. E no fundo para enganar as pessoas. Porque o Governo faz um anúncio que não é um anúncio de nada. E o Partido Socialista, por exemplo, é a mesma coisa que se fosse o PSD. Exatamente. Quer dizer, que também aconteceu, mas estamos a falar do presente. Quer dizer, e os representantes, nós não vemos os representantes do PS no Parlamento, os representantes de Viseu no Parlamento, eleitos pelo PS, a fazerem qualquer tipo de chamada de atenção sobre o engano que isto é. Sobre o logro que isto é. Não temos. Não há uma cultura, porque não há uma cultura verdadeiramente democrática, de representatividade democrática das pessoas. O que há é um hábito muito enraizado na nossa cultura política, que é os deputados ou os representantes locais, mesmo que não tenham nenhum cargo de eleição política, os representantes locais dos partidos são de proximidade, não é? São representantes, são a voz do dono, sendo que o dono não é como devia ser o povo, mas é o partido. Ou seja, eles são um canal de comunicação em Viseu e noutros sítios do seu partido, em vez de serem um canal de comunicação do povo da sua região junto dos partidos. Como é que isto se muda? Antes de mais, eu acho que há, de facto, eu percebo o que tu disseste há pouco, sobre sentir-te incompetente ou impotente. Sim, claramente incompetente. Eu acho que, de facto, tem que haver uma revolução enfim, metafórica, não quero cá revoluções, mas tem que haver uma revolução na forma de nós estarmos perante a política. A sociedade civil tem que se organizar para fazer pressão. Agora, eu também percebo que nós podemos ter manifestações, associações, grupos de pressão. Se só tivermos 8 deputados, que é o que valemos, é muito difícil que nos ouçam. E por isso é que eu tenho disse-o já aqui, julgo que uma vez no programa, já o disse noutros fóruns,
se calhar a grande reforma que havia de ser feita, até mais do que a regionalização, se quiseres, antes disso, era uma reforma política e podia ser aproveitada. Aliás, eu disse isso aqui há uns meses no programa, quando disse que íamos ter um ciclo que começou já nesta legislatura de revisão da Constituição. Devia haver uma mexida a sério no sistema eleitoral, designadamente nos círculos. Porque não pode acontecer que nós não podemos aceitar que o país esteja a ficar cada vez mais concentrado nas duas grandes cidades e no litoral e aceitar que com isso é inelutável ou inevitável que o interior perca deputados. É preciso criar, dentro do mesmo sistema, até pode ser dentro do mesmo sistema, uma reafetação do número de deputados para que a representatividade não seja absolutamente proporcional ao número de pessoas, porque senão isso é um ciclo vicioso. Andamos sempre, é uma pescadinha de rabo na boca. Temos cada vez menos pessoas, portanto temos cada vez menos deputados. Temos cada vez menos deputados, temos cada vez menos vida. Temos cada vez menos vida. Investimento, temos cada vez menos pessoas. E convém explicar, se calhar convém começar a explicar que isto não é um problema é um problema de facto de soberania nacional. Não é o problema de Viseu, ou da Guarda, ou de Vila Real. O país, se desaparecer, vai começar, quer dizer, deixa de haver, as pessoas deixam de ter uma ligação ao Estado, porque não têm manifestação da presença do Estado. Nós falamos de Viseu, mas nós nos podemos dar como privilegiados. Somos o farol do interior, não é? Porque grande parte das outras cidades, incluindo cidades capitais de distrito, começam a ter cada vez menos. E há muita terra em Portugal que já só tem como presença do Estado. E quando eu não quero ser estatista ou deixar de ser estatista nessa discussão, o Estado ainda é a forma como a comunidade se organiza, como nós portugueses nos organizamos para tratarmos uns dos outros. E portanto há terras que só têm o Pelourinho como representação de Portugal. Deixaram de ter Correios, deixaram de ter GNR, deixaram de ter o Serviço de Finanças, deixaram de ter muita coisa no raio, e portanto isso é muito chocante até a incapacidade, e depois que acontece isto que o Nuno diz, nesta rede ferroviária, os projetos em execução estão onde estão, os projetos em projeto estão onde estão, os projetos em sonho e em papel para endrominar, peço imensa desculpa, as populações estão no interior. Jorge, isto não te causa nenhum tipo de sobressalto, porque, vamos lá ver, os partidos no poder têm feito isto, e com o tempo isso tem que se agravado, e há aqui manobras de ilusão e que... Eu antes de mais nada, saudar todos. Evidentemente que tudo quanto é sonhar com algo também tem a sua componente positiva, não é? Mas é óbvio, e como quando falámos aqui há uns programas atrás da unidade de radioterapia, eu disse-o e ficou registado que queria ver para crer, enfim, um pouco como São Tomé, como com todos os projetos que são anunciados, que são publicitados pelo Governo Central ou pelas autarquias, ou pela nossa autarquia, também é importante que nós vejamos a obra feita, não é? Esta questão do comboio, há pouco o Francisco, quando falou desde o início do século, eu até pensei desde o início do século XIX, mas em boa verdade o meu raciocínio também não andou muito longe da verdade. É que desde que foi pensado o comboio para Viseu, o comboio que hoje já não existe, foi sempre um problema trazer o comboio, a linha de comboio a Viseu. Aquelas que já não existem hoje, a linha do Dão e a linha do Voga. Já nessa altura foi uma luta desgraçada para trazer um comboio que chegava aqui e que não tinha saída, portanto era o fim da linha, digamos assim. E isto que se discute hoje foi discutido noutro contexto, mas exatamente com as mesmas preocupações no final do século XIX. Viseu é uma cidade
que sempre esteve numa zona, digamos, de localização geográfica muito favorável às vias de comunicação. Temos aí as autoestradas que antes eram os IPs e antes eram as estradas nacionais que cruzavam de norte a sul e Não é o IP3. Sim, não estou a falar do IP3, estou a falar das AS. Mas sempre tivemos uma ligação, sempre fomos um ponto de passagem muito importante entre a fronteira de Vilar Formoso com o litoral, o norte e o sul. Mas, infelizmente, sempre fomos, no que diz respeito à ferrovia, fomos um parente pobre. E este anúncio para 2050, eu fiz aqui as contas a pensar, enfim, em 2050 que idade terei? Ou será que ainda sou vivo para poder desfrutar desta ideia que agora foi anunciada? Bem, oxalá. Estarei jovem, fresco como o aço, não é? Firme como o aço. Mas... eu espero que, de facto, se concretize. É fundamental o comboio em Viseu, não o comboio que tivemos até ao final dos anos 80, mas é fundamental. Em 2050 não sabemos o contexto económico. Exatamente. Não sabemos nada de coisa nenhuma. Não, será, João, será muito diferente do atual. É completamente... Até que tudo vai mudar, é tirar areia para os olhos e, portanto, eu nesse ponto não seria tão negativo. Está todo centrado, aliás, muito do que está a justificar este plano ferroviário emana daquilo que são orientações europeias. Quando nós sabemos há décadas que é preciso fazer a transição para a ferrovia, nomeadamente naquilo que tem a ver com a logística empresarial. Quando nós sabemos que temos um problema de competitividade no nosso país, em que a nossa produção industrial, ao fim de 1000 km, começa a perder capacidade competitiva com tudo aquilo que está no centro da Europa, tão simplesmente por causa dos custos logísticos. Estarmos a brincar com a ferrovia é um perigo, uma loucura, uma insanidade. 3 mil milhões da TAP. Isso gastam 3 mil milhões da TAP, não é? Sim, mas, portanto, no que diz respeito à ferrovia, eu também utilizo aqui o mesmo princípio. Ver para crer, espero que estejamos cá todos para ver. E, evidentemente, que de 2022 estarmos a pensar na ferrovia para 2050 é pensar em mundos diferentes. Se pensássemos para 2025 já era um mundo diferente. Nós não sabemos. A instabilidade é tão grande que nós não sabemos o que vai suceder. É óbvio que a questão da transição energética, a questão do desenvolvimento do interior, todos os aspectos que vocês tocaram, eu estou absolutamente de acordo. Eu espero que efetivamente, enfim, lanço daqui um sinal de esperança que efetivamente se concretiza a ferrovia. Agora, quando se aponta um número 2050, parece-me que é estar a falar de uma coisa muito séria de uma forma que me parece algo ligeira. Era mais seguro para nós, em vez de dizerem-nos, não nos dizer quando é que é 2050, dizer daqui a 3 anos temos o ano de projeto. O ano de projeto. Claro. E em cima do ano de projeto haveríamos de fazer pressão para haver projeto. E quando houvesse projeto, haveríamos de fazer pressão para haver financiamento. E havendo essas 3 questões, era possível que sonhar que avançasse. Mas deixa-me ligar com aspectos que vocês também referiram, que é a questão do peso político de Viseu. O peso eleitoral, o peso representativo de Viseu. Todos nós já chegámos a uma conclusão que, efetivamente, não há, do interior do país, digamos, a metade do interior e talvez o Alentejo todo, não tem hoje, em termos de representação nos órgãos de decisão, na Assembleia da República, um peso político que era justo que tivesse. Eu já nem vou aqui invocar razões históricas, mas era justo que tivesse. Se isso passa ou não, se isso passa... Temos elementos de divisão na seleção nacional, só nos resta o futebol, e aí temos voz. Está bem, mas mesmo se pensares em termos... Não os deixam tomar posições políticas no Mundial. Mas mesmo se pensar, já que desviaste para o futebol, mas mesmo se pensarmos em termos de representação de clubes, claramente, lá está o peso. padecemos do mesmo problema.
que a maioria dos clubes que militam nas divisões maiores são os clubes do litoral. Mas a questão da revisão constitucional, que tem sido muito referida nos últimos dias, nas últimas semanas, eu não sei se este também será o momento mais indicado para a revisão constitucional. Claro que podemos pensar nisso. Todos os momentos para evoluir, qualquer momento é bom. É aquela questão que eu também não percebo do adiar da regionalização. Fará sentido pensar num partido exclusivamente dedicado ao interior, a defender as causas do interior. Obviamente tem que ser um partido nacional, mas que só pense nisso, que esteja focado nisso, em 4 ou 5 causas importantes que sejam comuns às regiões do interior? Eu, por acaso, acho que esse partido teria sucesso, mas seria um partido perigoso, a meu ver, porque era um partido fundamentalmente constituído para colocar, enfim, ou podia ser entendido como um partido que ia colocar portugueses contra portugueses. Claro que podia sempre dizer, não, os partidos do sistema é que já colocam portugueses contra portugueses, porque não, certo, mas eu acho que o trabalho deve ser um trabalho de transformar os partidos que já existem também como partidos que defendem o interior. Porque, repara, deixa-me só dar este exemplo do que podia ser um discurso inteligente dos partidos do sistema. Quando digo os partidos do sistema, os partidos que existem. Não estou a fazer, não é o discurso populista os do sistema contra os partidos antissistema. Os partidos que existem, os partidos instituídos. Designadamente nos seus representantes locais e nas regiões do interior. Nós tivemos agora a COP e um dos grandes princípios que lá estava é o da transição justa. E a transição justa tem subjacente o investimento que o mundo vai fazer na transição energética tem que beneficiar particularmente aquelas regiões do mundo que foram mais afetadas pelas alterações climáticas. Ora, nós temos, por exemplo, numa região que é muito afetada pelas alterações climáticas. Nós tivemos os incêndios que resultam daí. Nós provavelmente vamos ter as minas de lítio. A exploração de lítio vai alterar muito, ou seja, a transição, o interior em Portugal não só está a sofrer os efeitos das alterações, como vai sofrer com as políticas que servem para combater as alterações climáticas. E, portanto, eu não sei ou seja, tenho a certeza absoluta, não sei se não deveríamos ter políticas de discriminação positiva nesta matéria, mas tenho a certeza absoluta que há um discurso político que poderia ser feito com base nisto, que incorporasse no discurso nacional o discurso mundial, o discurso internacional sobre a coesão, da transição justa. Poderia ser, porque é que os deputados de Viseu do Distrito... Mas não te esqueças que se não houver alteração do quadro... Ou seja, deixa-me só dizer isto onde é que eu quero chegar. Quando falamos da ferrovia, e que falamos sempre da ferrovia, e bem como uma política também de transição energética, substituição do automóvel e dos combustíveis fósseis por meios de transporte mais limpos do ponto de vista ambiental, porque é que nós não dizemos que o interior tem que ser, porque sofreu o que sofreu, não tem que ter umas políticas Mas nós vemos o caso dos Açores e da Madeira. Discriminação positiva. O caso da autonomia, tem autonomia regional, não, voltamos a mesma. Mas sobretudo tiveram vozes, em particular a Madeira, que era uma voz que aparentemente colocava portugueses contra português, mas o facto é que ele conseguiu valer, a partir das regiões. E a questão outra vez é esta. Mas aí havia regionalização. Enquanto não houver uma mudança do sistema eleitoral, eu outro dia falava aqui nisto, que é, tem que haver uma aposta não só na mudança do sistema eleitoral e aproveitar para regionalizar. Porque a questão é, mesmo esse partido que possa ter a causa do interior, imaginemos, enquanto não houver uma mudança do sistema eleitoral, os únicos eleitores que vão votar neles são os do interior. São outra vez os pequenos, são outra vez os que não elegem. Seriam X deputados... Deixa-me dar-te um exemplo. Eu, por acaso, concordo, ou tendo a concordar, desculpa, Nuno, já te passo a palavra. Não. Eu entendo que o sistema, grande parte, as culturas políticas, se vocês virem, dependem muito dos sistemas que foram montados.
um exemplo paradigmático. Há pessoas de extrema-direita em Inglaterra, há pessoas anti-imigração. Porquê é que num partido de extrema-direita não funciona lá? Porque o sistema está montado para o bipartidarismo. Só há 2 partidos. E as pessoas de extrema-direita entram no Partido Conservador e o partido é muito grande e é sempre um partido mais ou menos moderado. Não tem, que é o Farage, pode ter 10% a nível nacional, não é um único deputado. Isso é injusto por algumas razões, mas o sistema em si também cria uma cultura política. Em Portugal, porque é que nós temos uma cultura pouco reivindicativa do interior, dos representantes do interior? Porque nós temos um sistema de listas. Um sistema de listas, nós não sabemos quem são os nossos deputados. E o que acontece com isso é que as pessoas votam sempre no candidato a primeiro-ministro. Nós, em Viseu, estamos a escolher entre o Luís Montenegro e o António Costa. Isso faz com que os candidatos a deputados em Viseu sintam que, para serem eleitos, têm que fazer a campanha do António Costa, tendo em conta as prioridades do António Costa. E as pessoas vão votar não por causa daquilo que lhes prometem para a rodovia ou a ferrovia na sua terra, mas tendo em conta o que o António Costa promete a nível nacional. E por isso é que eu entendo que era preciso, talvez, pensar, de facto, eu acho, não sou eu que entendo, há projetos em cima da mesa há décadas, que aproximem mais os deputados, os eleitos, dos eleitores. Porque a Inglaterra muda de primeiro-ministro, mudou 3 vezes nos últimos tempos? Porque os deputados perceberam que aquele primeiro-ministro não eram eleitos nas próximas eleições, porque eles, como eram círculos uninominais, dependem do eleitor. Quando o eleitor, perceberam cada vez que iam ao pub lá da terra ou às feiras, percebiam que o eleitor não gostava do Boris Johnson, toca a correr com o Boris Johnson. Depois perceberam que com a Liz Truss não coisa, toca a correr com ela. Cá é exatamente o contrário. Eu não acho que o modelo, não acho que se devesse mudar o modelo todo, porque o modelo deles é exatamente o oposto do nosso, mas círculos de compensação nacional que possam eleger mais deputados por Viseu, círculos uninominais com círculo de compensação nacional. Isso tem que ser pensado, porque o sistema também determina a cultura política e pode determinar uma cultura política de mais rigor e de mais exigência. Deixa-me dizer aqui uma coisa relativamente ao que o Francisco diz e que o Nuno também já referiu. Não sou muito adepto dos partidos regionais. Nós temos aqui na vizinha Espanha o caso das autonomias e dos partidos de caráter nacionalista, não no sentido que temos dado agora mais recentemente, mas estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do Partido Nacionalista Basco e partidos na Catalunha e na Galiza. Portanto, pequenos partidos, que no fundo são pequenos partidos que elegem um número muito, muito ínfimo de representantes, e estamos a falar de partidos de regiões com uma dimensão significativa e com uma tradição autonómica também muito significativa. Portanto, eu não sou, e nem na nossa história política liberal e republicana e já na democracia, mas pensando só mesmo no período liberal e durante a Primeira República, nunca tivemos um ou outro, houve um partido de Viseu nos finais do século XIX, mas que não teve grande sucesso, porque depois esbarra contra a realidade que é a sua representação em Lisboa. Eu sou mais adepto, mas comungo da vossa opinião relativamente ao peso que os nossos representantes do distrito, seja do nosso distrito, seja de outros distritos do interior, a pouca capacidade, no fundo, reivindicativa, se é assim que podemos dizer, tem na política portuguesa, e isso é histórico. Eu não me estou a referir aos que estão lá agora, aos que estão agora em 2022. Estou-me a referir durante o nosso período todo do regime democrático. Portanto, não têm tido, infelizmente, por razões diversas, grande capacidade reivindicativa ou de lobby. Eu sou mais adepto, talvez, de uma outra coisa que já aqui várias vezes referimos, que é a força e a mobilização da sociedade civil, e que pode integrar também os representantes políticos. Como é que essa força da sociedade civil se manifesta?
João, tu és um dos responsáveis de uma instituição, não é? De uma área que tem peso de influência regional, que se calhar só por si, sozinha, não tem a capacidade que teria se tivesse com outra... Propriamente não é uma instituição política, certo, não é? Mas não é uma instituição política. Tem que ser alguma coisa que doesse estamos aqui a falar de sociedade civil. Os partidos, tem que ser uma coisa transversal, de teor político, mas não partidário, claro, que obrigasse os partidos a repensarem e os partidos em Viseu a até desculpa interromper, mas eu sinto-me... E não podia ser uma coisa de Viseu, tinha que ser uma coisa do interior, porque Viseu com os seus 8 deputados... Sim, exatamente, claro, não ia ter... Eu sinto-me particularmente incompetente pelas razões que o Francisco, porque eu seguramente acho que não fiz tudo o que devia ter feito e, portanto, se calhar devia fazer de forma diferente, mas obviamente estou ligado a uma organização que não tem fins políticos. Eu, quando sou eleito para uma determinada função, não esperam de mim que eu digamos... Uma espécie de sindicalista do interior, não é? Exatamente, que eu seja um sindicalista do interior e, portanto, não é? Mas teve que vir, e obviamente, infelizmente que veio, teve que vir a sedes de Lisboa para Viseu para criarmos aqui para germinar qualquer coisa. Para germinar qualquer coisa. Portanto, eu sinto-me incompetente a falar assim, eu olho ao espelho e me dá vontade de ter as orelhas de burro. Mas as sedes e outras organizações que existem aqui, existe aqui massa crítica em Viseu. Quando digo Viseu, digo região de Viseu. Não estou aqui a ser Viseu-centrista. A mudança por fora faz-se com revoluções. A mudança evolutiva faz-se por dentro. E por dentro tem que ser com os partidos. E os partidos têm uma questão. A ambição de um partido não é outra que não o poder. E assim chegado ao poder, a ambição do partido não é outra que a sobrevivência. Portanto, se nós não mudarmos o sistema, não mudamos por dentro o que está a realidade. Portanto, não é por fora. Por muito que a gente tenha uma sociedade civil forte, só tens mudanças radicais quando tens posturas radicais da sociedade e tens as pessoas na rua, tens revoluções. Não conheces outra evolução que não seja por dentro, só se for por revolução. E, portanto, acho que aqui ninguém decide ou prefere uma revolução agora. Mas é preciso mudar, evoluir. E essa evolução tem que ser feita por dentro. E como os partidos, a sua sobrevivência não é possível se não for... Ou seja, é mais fácil a sua sobrevivência neste esquema, enquanto nós não fomos capazes de mudar o sistema político, não mudamos o resultado. Se nós continuarmos a fazer tudo da mesma maneira, os inputs forem os mesmos, os outputs não mudam. Quando o ministro Pedro Nuno Santos for ao Parlamento, outra vez, falar do programa, do plano ferroviário, vai ter um deputado do PS a ler uma declaração que foi feita por um assessor do ministro, a dizer muito bem, senhor ministro, e os vizienses estão-lhe gratos. Vai ser assim. Seria assim com o CDS, provavelmente será assim com o PSD se estivesse aí. Não. Estou mais uma vez a falar do PS porque é quem lá está agora. Vai ser assim. Vai ser assim. Quando eu fui 28 dias deputado e a última vez que falei, também falei sobre uma coisa de modernização administrativa que já tinha vindo no assessor do governo. Pronto. Por acaso nada daquilo era mentira e não era nada que eu não pudesse dizer ou não quisesse defender. Mas é assim que vai acontecer. Não vai haver um único deputado do Partido Socialista que diz que vai ter na cabeça que está a representar os vizienses e não o ministro que está na bancada do governo e se vai recusar a dizer aquilo e vai lá estar a dizer antes ao ministro, Sr. Ministro, o que o Sr. Ministro diz não é mentira. Porque não está nada programado para visionar. Não vai estar a ser deputado. E, portanto, mais vale não ser, porque depois não vai ser deputado. E porquê? Porquê que não faz isso? Porque as pessoas em Viseu, toda a gente que está a tentar política conhece o Pedro Nuno Santos. E toda a gente que está a tentar política, se 5% conhecer o deputado em causa, será muito. E é por isso, como o Nuno está a dizer, a questão da mudança dos... Isto é como tudo, é um discurso, se quiseres, económico no sentido puro do termo, é um discurso sobre os incentivos, que aliás, um dos grandes economistas que a esquerda adotou, e que a direita, na altura, também adotava, que era o Keynes, o Keynes dizia é tudo uma questão de incentivos. Também dizia outras coisas, se calhar mais importantes, mas não era, aliás, não foi o primeiro a dizer, mas a economia é isto, é incentivos. E na política também é assim. Se os deputados, se os representantes do povo, o incentivo que têm é agradar ao chefe,
para poderem ser de novo eleitos, e porque sabem que, de qualquer modo, as pessoas que votam conhecem mais o chefe do que eles próprios, então assim será sempre. Por isso é que a mudança das regras é a mudança dos incentivos. Sempre. É como as leis todas. Eu, por exemplo, eu trabalho em direito fiscal, como sabem. Há muitas leis fiscais que são mal feitas porque não têm os incentivos corretos. E muitas vezes as leis bem feitas são aquelas que dão os incentivos corretos para a poupança, para o investimento, para o pagamento efetivo dos impostos. E nós temos o problema do sistema. E eu devo dizer uma coisa, eu sou completamente, epidermicamente contra mudanças constitucionais. Então agora este mercadejar, esta mercearia de abriu-se constitucionalmente um período de revisão constitucional. Toda a gente lá mete as coisas mais absurdas. As coisas mais absurdas da Constituição. Estão a querer mudar a Constituição, estão a querer marcar a posição. Estão a marcar a posição e é uma coisa completamente absurda. Por isso é que eu há pouco referi que não sei se este é o momento para discutir revisões constitucionais. É para qualquer momento. Não, mas que eu sou... Na teoria, qualquer momento é bom. Mas neste momento em particular... Certo, mas tu deixa-me dizer o seguinte, responder assim. Mas já que houve, e houve um momento, há um momento de... Aliás, houve uma corrida para a pole position de quem apresenta a primeira projeto de revisão. E a minha análise é esta. A mudança do sistema político para aproximar os portugueses dos seus eleitos e e elevar o grau de responsabilidade está muito abaixo nas prioridades dos partidos, tendo em conta aquilo que eles levaram para cima da mesa. E é triste que assim seja. Sim, mas eu concordo em absoluto com isso que estás a dizer, essa aproximação. Mesmo a regionalização, podíamos ter falado. E também te quero dizer, deixa-me só partilhar esta ideia, e também te quero dizer que os partidos políticos enfermam, como tu também referiste há pouco, do mesmo mal, que é o carreirismo. É o carreirismo. Claro. Mas pode ser que agora a questão... Desculpa? Pode ser que mude até 2050. Não. Agora, o que me parece é que, efetivamente, a sociedade civil tem um papel. E tem um papel de expressar a sua opinião para, de alguma forma, também pressionar os representantes dos partidos políticos aqui do nosso distrito. Quer dizer, porque esses representantes... Hoje tiveste os presidentes da Câmara das CIMs de Coimbra e de Dom Lafões juntos, perplexos com os atrasos do IP3. E então, o que é que vai resultar? E estás ali a falar de os presidentes de Câmara de duas regiões que têm centenas de milhares de eleitores. Sim, mas o peso é tão relativo que eles estão todos perplexos com os atrasos do IP3. E o resultado é, queixaram-se. E o Governo vai fazer? Nada. Meus caros, está a chegar ao fim o nosso tempo. Um facto é que a revisão constitucional não vai incorporar nenhuma reforma do sistema político e, portanto, arriscamos a que continuemos mais 4 ou 8 anos na mesma e, portanto, em 2050 não haverá comboio nenhum e, portanto, acho que não há, nem no Partido Socialista acreditam nessa possibilidade e, portanto, acho que este programa sirva para que as nossas consciências, enquanto viziense, numa perspectiva global, sejam despertas para a questão de estarmos unidos em função de causas fundamentais e, portanto, este tema, voltaremos aqui. Quero agradecer a todos a vossa atenção. Até ao próximo programa.